Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês e que Ele possa falar profundamente ao coração de vocês. Eu gostaria de convidá-los a acompanharem a leitura bíblica que se encontra no livro de Lucas 24, verso 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Queridos irmãos, nós estamos diante da palavra do Senhor. E aqui indica que no terceiro dia em que o Senhor ressuscitara, os seus discípulos eles estavam com medo, eles estavam aqui nessa história dos discípulos a caminho de Emaús, talvez voltando para suas casas, voltando para os seus afazeres, descrentes com o que Jesus era e aquilo que ele representava. Eles não haviam entendido que Jesus e a sua obra era muito maior do que instaurar um reino terreno que os livrasse das mãos dos romanos. A obra de Jesus era muito maior. A obra de Jesus era de salvar o mundo todo, de instaurar o seu reino sobre tudo e todos. E por isso ele vai, se entrega, morre por cada um de nós. E por isso ele morre. Por isso ele nos dá vida, por causa da sua morte e ressurreição. Mas, como esses discípulos a caminho de Emaús, nós muitas vezes não compreendemos aquilo que Deus fez e tem feito em nossas vidas. Talvez nós estejamos como esses discípulos a caminho de Emaús, sem entender o que está acontecendo, e eu também não entendo. Talvez nós estamos como esses discípulos, muitas vezes incrédulos, muitas vezes entrando em nossos quartos, chorando, muitas vezes conversando com Deus e com alguns amigos via WhatsApp, Facebook, telefone, sem entender muito, sem esperança. Mas nessa manhã eu gostaria de falar para os irmãos e para as irmãs que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou para nos dar vida. Ele ressuscitou e nos deu acesso através da sua morte e ressurreição ao Pai. E nesse instante eu gostaria de convidar você a orar, a interceder por esse tempo, a interceder pelo nosso presidente, a interceder pelos políticos, pelos governantes, pelo seu prefeito, pelo seu governador, porque é assim que diz a palavra do nosso Deus, que nós devemos interceder, que nós devemos orar, e que eles possam ver, e que os olhos deles e os nossos sejam abertos, como foi aberto
os olhos dos discípulos quando Jesus repartiu o pão e abençoou. E os discípulos diziam: não era, nosso coração não ardia, como o nosso coração não ardeu enquanto ele falava com a gente no caminho. E eles voltaram para junto dos outros discípulos e anunciaram o que eles tinham ouvido e aquilo que eles tinham visto. Que nós possamos orar pelos nossos governantes, ver e ouvir aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós nesse tempo tão difícil. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês, que nada de mal chegue à casa de vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço.